Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, paz e bem. O amor de Maria abrace a todos os irmãos e irmãs da fé católica. O evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, como lhes será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre a montanha, nem acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, e a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos, nesse Evangelho de hoje, já ouvimos várias e várias vezes esse Evangelho. O Senhor ele vai falar em parábolas muitas vezes, como aqui. E ele vai nos pedir que a gente tenha o sabor de vida, o sabor da vida. E que a gente seja luz nesse mundo. Como ele vai nos referir, falando do sol, ou do sal. Ele diz que quando o sal perde o sabor, é lançado fora e calcado pelos homens. E que a gente possa ter o sabor da vida, e que a gente viva bem essa vida, viva a vida para Deus. E quando ele fala também sobre a luz, que a gente seja luz para o mundo. Ele é a luz do mundo, mas somos seus seguidores, somos seus discípulos, seus apóstolos. E a gente também deve ser essa luz que é Cristo. Somos chamados de cristãos porque seguimos a Cristo. Somos filhos de Deus, somos batizados, devemos brilhar. Então, nesse mundo, nós devemos ter o sabor da vida e a luz de Deus para os outros. Por isso que eu quero me deter aqui nesse último versículo, no versículo 16, onde ele fala: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Quando a gente está honrando um santo, como São Francisco de Assis, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como Santo Antônio de Pádua e muitos outros santos, somos taxados de idólatra. Mas o próprio Jesus fala que as boas obras serão glorificadas. E quando a gente glorifica as boas obras dos santos, nós estamos glorificando o Pai que está no céu. Então, quando rendemos a honra e a veneração aos santos mártires, aos santos que a igreja canonizou como santo, é esse versículo que está sendo dito aqui, está sendo vivenciado. Olha o que Jesus fala: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E é vendo a vida de Francisco de Assis, é vendo a vida de Santo Antônio de Pádua, de Santa Rita, de Santa Teresinha, é vendo a vida desses homens e mulheres santos, que nós vamos ver a glória de Deus nessas pessoas e vamos glorificar o Pai que está no céu. Não há aqui uma idolatria na questão das imagens ou da veneração aos santos, mas a vivência desse versículo que é vivenciado por nós católicos, quando honramos e veneramos os santos mártires, os santos apóstolos, porque Jesus disse que é olhando para eles que vamos glorificar o Pai que está no céu, é vendo as boas obras desses homens. Não é a obra que salva,
A salvação é outra temática, é outro ensinamento. Cristo morreu por nós na cruz, é o único sangue que nos salva, é o único sangue que nos liberta e é o único nome que vai nos salvar e vai nos libertar, é Jesus Cristo. Mas a gente deve olhar para aqueles que amam Jesus profundamente, ao ponto de negarem tudo na sua vida e viverem para o Santo Evangelho. Queridos irmãos, então nesta manhã, você olha para... Eu sou devoto de São Francisco de Assis. E eu sei que Francisco, ele teve o sabor da vida. Ele louvava pela criação. Ele louvava a Deus ao olhar a criação, aos pássaros, os animais, a cachoeira, os rios, o céu, as estrelas. Ele chamava o sol de irmão, a lua de irmã. Ele glorificava a Deus ouvindo as criaturas. Ele buscou viver a radicalidade do Santo Evangelho na pobreza. Ele abandonou e abdicou das riquezas mundanas para viver neste mundo dependentemente unicamente de Deus, Criador. E aí a gente vai entender muitas vezes porque que essas pessoas têm frases célebres, bonitas, como Santa Teresa que diz: eu não morro, eu entro na vida, porque essa vida aqui não era tão mais importante do que a vida no céu. E ela diz assim: passarei o meu céu fazendo, servindo a Deus. Francisco de Assis chama a morte de irmã morte. E por aí vai, santos, inúmeros santos, que já não vê a morte como algo de ruim, mas a gente deve ter o sabor da vida. A gente não deve procurar a morte, a gente não deve procurar a tristeza, a depressão. Não, a gente deve ser sal, a gente deve ser luz, e que, movido pelo Espírito Santo, movido pelo Senhor Jesus Cristo, a gente seja luz para as outras pessoas, a gente seja sal, sabor para outras pessoas, e que a gente leve aquele que nos dá a luz, aquele que nos dá o sabor da vida, que é Cristo. Os santos foram portadores do Cristo, do amor do Cristo. Meu irmão e minha irmã, seja um cristão portador da alegria e de Cristo e da luz e do sabor da vida. Ore por todos aqueles que pedem oração, ore por aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, ore pelas pessoas que estão desempregadas, ore para que Deus alivie mais esse peso que está sobre nós, sobre a humanidade, que Ele tenha misericórdia de nós. Façamos agora mesmo, não deixe para depois e nem depois da morte, mas façamos agora mesmo as nossas boas obras, para que os homens olhando glorifiquem o Pai que está no céu, o Deus Pai Todo-Poderoso de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e bendita seja sua Mãe Maria Santíssima. Paz e bem, meus irmãos, bendito e louvado seja Deus. Ficaremos aqui e viveremos nesse dia de hoje e nos outros dias também, na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.